this is me, this is Giovana. E esse não é um episódio de Chocolate História. Esse é um episódio de Conversando com Elizabeth Margot, que no caso sou eu mesma, tá? Mas é um nome mais bonitinho que eu pretendo, usar como nome da marca, né? Representando tudo que eu faço. Então é assim, gente, vocês estão falando com a Giovana, que faz Chocolate História, que faz os audiodramas e que agora está Conversando com Elizabeth Margot. Cara, eu sou 3 em 1. Eu sou 3 em 1 e eu tô muito feliz com isso. Então, como é que vocês estão? Gente, eu confesso pra vocês que eu nem sei muito por onde começar, sabe? Eu tô meio nervosa. Mas nervosa no sentido bom, tá, gente? Tô nervosa feliz, assim, pra uma coisa boa. Esse novo quadro aqui do podcast, Conversando com Elizabeth Margot, vem com o intuito de falar pra vocês um pouco de mim. Um pouco dessa Giovana que vocês não conhecem tão bem, mas que ama outras coisas e que quer trazer essas coisas pra vocês. Como, por exemplo, os meus livros. Como vocês já sabem, eu faço os audiodramas dos meus livros, né? Eu que edito, eu que gravo, tudo sou eu. Eles têm e-books e hoje a gente vai falar sobre os livros físicos que eu vou lançar. Mas com calma, vamos um por um. Como eu estava falando, Conversando com Elizabeth Margot é isso, é para mostrar um pouco de mim. Então, vai ter assunto do livro, vai ter assunto de quadro, de caixa, de outras coisas que eu tenho para falar para vocês e que o Chocolate História, né, que é um podcast sobre história, não tem, né? Não tem esse espaço, né? Apesar de eu conversar com vocês bastante lá, não é só focado para isso. Então, eu decidi criar esse novo canal de comunicação com vocês, que é esse quadro dentro do nosso podcast. E aí, por que é a Elizabeth Margot, Giovana? Porque assim, gente, quando eu era muito novinha, tinha lá para uns 13, 14 anos, eu tinha vergonha de usar o meu nome nas coisas que eu escrevia, né? Nos meus livros, nos meus contos. Então, eu falei, então eu vou colocar um nome que não sou eu, né? Um pseudônimo, que vai se chamar, então, Elizabeth Margot. Sempre gostei desse nome, pra mim é um nome muito bonito, é sonoro ainda, assim, eu gosto de como ele se completa. E acho que é a minha cara, gente, acho que é a minha cara. Então ficou Elizabeth Margot e eu nunca me desfiz dele. Hoje eu publico os livros, né, o e-book, o audiodrama e agora os livros físicos com o meu nome mesmo, Giovana Cunha. Porque foi todo um processo para chegar a falar, olha, eu vou colocar meu nome ali na capa. Porém, eu não tenho como abandonar o Elizabeth Margot, porque faz parte de mim, faz parte de quem eu sou, sabe? E de tudo que eu passei para chegar até aqui. Esse nome estava comigo, sempre esteve. Então, nada melhor do que trazer ele como nome de marca, como um nome que representa tudo que eu faço, desde os podcasts até os livros e as minhas pinturas, entende? Então, quando vocês pensam em Elizabeth Margot, é uma forma da Giovana se expressar para o mundo de várias formas, tendo podcast, tendo os livros, tendo a pintura, tudo isso, porque essa sou eu, sabe? Eu não sou só um podcast, eu não sou só os livros, eu sou tudo isso junto, e é o que eu mais amo. Então, por isso que Elizabeth Margot continuou e vai sempre estar na minha vida. E é por isso que eu decidi fazer esse novo quadro aqui do podcast, Conversando com Elizabeth Margot. Porque nós vamos falar de tudo um pouco. E fazendo o quê? Podcast. Então, assim, tá tudo junto. Então, se tá tudo junto, é o quê? É Elizabeth Margot. Então, por isso que esse é o nome. Então, se você tinha alguma dúvida sobre por que Elizabeth Margot, né, no Instagram, no Facebook, é por causa disso. É porque representa tudo que eu sou e que eu amo fazer, tá bom? Gente, eu comecei aqui filosofando. Ai, meu Deus, estamos como nervosa. Ai, meu Deus. Então vamos lá, gente. Meu nome é Giovana Cunha. Eu tenho atualmente, né, em 2020, 25 anos. Eu sou formada em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou, né, uma historiadora. Eu amo chocolate. E é por isso que o meu podcast principal se chama Chocolate e História, porque eu quis unir duas coisas que eu amava, e amo, né, ainda, que é a história e chocolate. Eu tenho um irmão mais velho, olha que legal. Eu tenho um namorado que se chama Luiz Felipe, e que se ele não existisse na minha vida, eu provavelmente não estaria aqui falando com vocês. Porque eu já passei por muita dificuldade. E começar meu relacionamento com o Luiz Felipe me fez evoluir tanto e tão rápido que hoje eu consigo ter meu podcast com 3 quadros, né? Audiodrama, Chocolate História, agora é esse. E conversar com vocês de forma tranquila, da forma como eu sou. E ele tem um papel fundamental nisso. Então, assim, eu não posso deixar de falar nele. Eu sempre falei dele nos episódios de Chocolate História, mas tô reafirmando aqui. Porque se não fosse ele como apoio de namorado e até de consultor, porque
Ele é dono de uma empresa de consultoria, Norte Consultoria, e me ajudou em todas essas questões da loja, que eu vou chegar lá, a gente vai falar sobre a loja. Foi ele que me ajudou a fazer. Eu fiz o layout, eu trabalho também com isso, né? Isso aqui é um outro lado meu aí, gente. Eu trabalho também com isso. Eu fiz o layout da loja, mas ele que criou todo o site, todo o e-commerce, tudo, porque ele é consultor. Então, se não fosse por ele, tanto pelo lado pessoal quanto profissional, eu não estaria aqui hoje, tá falando com vocês assim. Então, assim, muito obrigada, amor. Eu sei que você tá escutando isso agora e depois. Então, assim, muito, muito obrigada por toda essa dedicação que você tem comigo e por acreditar em mim, né? Nesse potencial profissional que eu tenho mostrado aqui, tanto pra vocês quanto pra ele. Tá? Então, qualquer coisa que vocês quiserem que meu namorado faça consultoria no negócio de vocês, ou faça um site, um e-commerce, vai lá. Instagram e Facebook é Norte Consultoria, gente. Amem muito, porque esse cara é muito bom. Eu não falo isso que ele é meu namorado, não. É justamente por ele ser muito bom que ele é meu namorado, tá? Porque eu sou exigente, tá bom? Então, continuando. Então, gente, eu escrevo desde os 12 anos de idade. É muito tempo. E os livros, né, a escrita, ela foi uma forma de terapia, de fuga desse mundo caótico que é a pré-adolescência. Enfim, eu tive alguns problemas de falecimento na família, mas aí também a gente conta aí sobre isso. E foi nos livros que eu achei um conforto, né? Foi escrevendo que eu achei um conforto. E isso continua comigo até hoje, sabe? Então, assim, hoje eu com 25 anos viro pra vocês e falo, olha, lá em 2007, 2008, eu comecei a escrever pra encontrar conforto e fugir do mundo real. E hoje eu escrevo pra trazer tudo que eu sinto e que eu acredito de bom para o mundo real. Então, eu fico muito feliz de poder estar falando isso pra vocês agora, sabe? De poder estar demonstrando isso e mostrando pro mundo o que tá dentro do meu coração, que são através desses livros. Então, gente, eu criei esse podcast, né, há um ano atrás, em outubro de 2019, de uma coisa que surgiu na minha cabeça. Falei, gente, vou falar sobre as duas coisas que eu amo, que é chocolate e história. E criei. E aí eu também decidi mostrar pro mundo os meus livros, que já estavam vendendo como e-book. Tem uns anos já que eles estão como e-book na Amazon, mas que eu nunca tinha trabalhado tão fortemente neles. Assim, já tinha, porque em 2015, 2016 eu criei um blog pra postar minhas histórias, mas assim, depois de um tempo eu parei de postar. Eu falei, gente, por que então eu não uso a minha voz, literalmente, pra poder ler esses livros pras pessoas? Se eu quero que elas conheçam essas histórias, por que eu não levo elas com a minha voz? E foi por isso que eu comecei a fazer os audiodramas. E eu me sinto muito realizada por toda semana estar postando um episódio sobre meus livros, né? Sobre os audiodramas aqui. Porque é uma gratificação, assim, muito grande pra mim conseguir entregar pra vocês aquilo que eu escrevi e aquilo que eu sei que vai passar um sentimento bom pra vocês, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz. E justamente com isso, né? Com todo esse desenvolvimento do e-book e depois do próprio audiodrama, que eu me senti pronta para dar o passo mais importante, que é os livros físicos. Aqui no Brasil, o mercado editorial é muito complicado. É um ambiente muito acirrado. Geralmente, precisa ter algum tipo de público já atrás de você para conseguir publicar por grandes editoras. Eu mandei meus originais para várias, nunca recebi resposta. Algumas sim, outras não. Algumas têm aquela questão da publicação, né? Que você paga metade dos custos. E assim, eu não tenho dinheiro não, gente. O meu é tudo na labuta mesmo, assim, trabalhando sol a sol. Ainda mais eu, que sou formada em história, professora. Não venho de família rica, não tenho isso. Moro no subúrbio do Rio de Janeiro. Mãe professora, pai professor. Então, assim, é na garra que a gente consegue. E aí, justamente, né, com a entrada desse homem na minha vida, eu falo que ele é tipo um milagre de Deus, a gente conseguiu ver que era possível fazer esses livros físicos. E, gente, eu não achei que fosse possível. Falei, tá de sacanagem. Como é que a gente vai fazer isso? A gente não tem dinheiro e tal. Só que a gente fuçou tanto, pesquisou tanto, trabalhou tanto que a gente conseguiu. A gente encontrou uma gráfica, a J. Shuna, que consegue fazer os livros por demanda, ou seja, não é tipo, número mínimo. Eu posso pedir para eles imprimirem 3 livros e eles fazem isso para mim. E isso, pro nosso financeiro, é ótimo, porque eu posso imprimir só aquilo que compram comigo, né? Então, a gente encontrou ela.
Só que o maior desafio não era simplesmente mandar pra gráfica, era fazer o livro. Porque uma diagramação, fazer uma capa de livro é difícil, gente. É difícil. Nossa Senhora. E a gente conseguiu. Então, quando vocês comprarem o livro, né, que eu tô segurando agora até, tô segurando Hellers, vocês vão olhar e falar, nossa, foi a Giovanna e o Luiz Felipe que fizeram. E foi com todo carinho e emoção e verdade que eu consigo dizer pra vocês que eu fiz esse livro. Orgulho, muito orgulho. Fizemos a capa, fizemos a diagramação, colocamos certinho, tudo bonitinho das páginas, fizemos a correção e fizemos. Gente, eu, assim, não tenho palavras. Eu não acredito até agora, sabe? Eu tô olhando pro livro aqui e eu tô tipo, meu Deus, sério que eu fiz isso? Assim, o conteúdo, eu já sei que eu fiz, porque tá dentro do meu coraçãozinho, sabe? Agora, o material, assim, é muito louco e foi muito bem feito. A gráfica tem uma qualidade muito boa e eu e o Luiz Felipe, a gente sofreu muito. Mas sofreu de uma forma boa, sabe? Porque foi aprendendo pra conseguir entregar pra vocês esse produto final lindo que tá aqui. Esses livros físicos, pra mim, são uma realização. Uma realização de vida, sabe? Daquela menininha, Giovanna, de 12 anos, que começou a escrever fanfic e não sabia que com 25 anos conseguiria publicar. Que achava que isso seria um sonho inalcançável. E hoje, com o gosto do meu suor e do suor do meu namorado, eu viro pra vocês e falo, não foi inalcançável. Foi alcançável mesmo. Que a gente conseguiu. A gente suou, a gente batalhou, mas a gente conseguiu. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Sobre os meus livros físicos. Os 3 primeiros livros, que vão ser publicados de forma física, né? São Cartas de uma Jovem Dama, Os Bradleys e Hellers. Nós escolhemos esses 3 por quê? Porque foram os 3 primeiros audiodramas que eu lancei aqui no Chocolate História, né? No podcast. Então, nada melhor do que trazer a Trindade para físico também. Então, vamos falar um pouquinho de cada um? Vamos falar um pouquinho, então, vamos falar. É isso aí, gente. Vamos começar a falar de Cartas de uma Jovem Dama. Está aqui na minha mãozinha. Muito, muito bonito. É um livro fino, bem fininho mesmo. Tem 38 páginas. E eu sempre considerei Cartas como um conto, não como um livro. Olha pra vocês verem. Só que quando o Luiz Felipe leu, ele virou pra mim e falou assim, Giovanna, isso é um livro. Por quê? Porque tem história. Você se envolve. E não é simplesmente uma história que não te envolve, sabe? Que não te faz buscar mais. Ao contrário, você quer saber mais sobre a principal, que é a Cassandra. Você quer saber se ela vai conseguir ou não ficar com o rapaz lá e tudo mais. Então, Cartas cresceu pra mim, assim. Falei, nossa, verdade. Eu consegui passar todos esses sentimentos com a Cassandra. Então, ela vai ser um livro também. Então, Cartas, ele se torna um livro por causa disso. Por causa da emoção e da bondade que a Cassandra passa pra gente. É um livro epistolar, ou seja, é tudo escrito em cartas. O ponto aqui legal desse livro é que são cartas da própria Cassandra. Não tem cartas de outros aqui, só são dela. Então a gente tá vendo tudo a partir da visão da Cassandra. Então, assim, é muito interessante. Eu espero que vocês gostem. Uma curiosidade sobre o livro, que a foto da capa, a pintura da capa, é uma cena que eu acho muito parecida com uma cena importantíssima do livro. Não vou falar mais nada, vou jogar só essa curiosidade que eu adoro, que eu amo, que eu acho linda. E aí vocês peguem quando vocês estiverem lendo, ou escutando, ou lendo e-book. Vocês podem escolher 3 formas. Se quiser fazer as 3 também, estamos felizes, estamos indo. Mas eu amo essa capa porque ela realmente retrata um dos momentos do livro que eu acho assim que é de fundamental importância, tá? Então, assim, gente, Cartas vai ser bem pequenininho, bem fácil de ler, bem tranquilo em um dia, mas a emoção que a gente tem com a Cassandra é realmente única. E é por isso que eu tô lançando Cartas como um dos livros físicos, além de já ser audiodrama e ter e-book também dele. E eu realmente espero que vocês gostem, porque... Ai, gente, é um showzinho, gente. É um negocinho bonitinho que eu tô segurando agora. Eu tô muito feliz em falar com vocês e tá segurando o livro. Isso tá surreal, sério. Tô chocada. Agora vamos falar de Os Bradleys. Os Bradleys. Ih, tanana. Os Bradleys começou também como um conto pra mim.
porque eu escrevi tão rápido esse livro que eu virei e falei, gente, isso aqui é um conto, não tem como ser um livro pra mim, porque geralmente eu demoro muito tempo pra escrever um livro, né, assim, meses de preparação pra de fato começar a escrever. Então, assim, Bradley saiu tão rápido, de forma tão natural, que eu falei, não, é pequeno, é curto, né, vou colocar como conto. Só que é a mesma questão que eu trago em cartas. Aqui, a nossa personagem principal é a Beatrice. E a Beatrice, ela é tão complexa, ela é tão cheia de nuances, tão cheia de cores. Vou jogar esse aí, e quem lê o livro, quem escutou o audiodrama e quem lê o e-book vai pegar essa frase, tão cheia de cores. Só joguei também, tô só nos negocinhos, papum. Então, ela é tão única e tão verdadeira no que ela é, que não tinha como eu falar, não, vai ficar como um conto, não vou publicar, vou deixar assim, não vou trazer como físico. Não, era pra trazer como físico sim! Porque Beatrice dá tapa na cara de muita gente. E é isso que eu quero fazer. Às vezes é tapa na cara bom, tá, gente? Mas às vezes é tapa na cara tipo, puta. Li esse livro e falei, caraca, aprendi muita coisa. Entende? Então, assim, Bia total precisava estar aqui e ela está aqui comigo, nesse momento. E não tem coisa melhor do que virar pra vocês e falar isso, sabe? Não tem. Então, vamos lá. Os Bradleys têm 133 páginas, tá bom? É maiorzinho, mas é tranquilinho também de ler. A capa é uma dama segurando um colarzinho. E eu olho muito pra essa capa e eu vejo muito a Beatrice. Porque é uma dama muito singela, muito tranquila, muito única, que passa aquilo que ela de fato é, só você olhando. Eu falei, gente, é a Beatrice. E assim, ela tá sozinha na imagem. E eu acho que isso significa também muita coisa, porque uma das coisas que a gente aprende aqui no livro é sobre a solidão, né? Sobre ser sozinho. Não dizendo que isso é uma coisa ruim ou boa, tá, gente? No livro vocês vão entender melhor. E eu olho pra essa capa e eu vejo isso tudo e eu falo, cara, é a Beatrice, não tem como não colocar essa pintura aqui, essa imagem. Então sempre quando vocês olharem essa capa, pensem na Beatrice. Porque não tem outra explicação pra ela, sabe? É simplesmente a Beatrice. E eu amo demais por isso, sabe? Eu amo demais. Então, os Bradleys, ele vem assim, delicado e único como a nossa personagem principal, Beatrice. E pode ter certeza que você vai aprender muita coisa com ela. Ela também vai aprender muita coisa com você, mas você vai aprender mais. Você pode ter certeza, tá bom? E por último, mas não menos importante, nós temos Hellers. Hellers é um assunto aqui que daria um episódio inteiro só falando dele. Hellas é um livro pra mim muito impactante. Por quê? Porque foi meu segundo livro. O segundo livro que eu escrevi Hellas em 2016, se eu não me engano, que eu finalizei ele. E assim, Kate e John, pra mim, são de uma complexidade e de um aprendizado tão grande que não tem como viver sem esses dois, sabe? Não tem como virar pra vocês e falar, minha vida seria a mesma se eu não tivesse Kate e John, né? Que são os personagens principais do livro. Não, não mesmo. Kate e John mudaram a minha vida. E eu falo isso, assim, de coração, com a minha alma. São dois personagens, eu criei, eu amo, eu trouxe todas as nuances deles, mas se esses seres que eu criei não existissem, a minha vida não seria a mesma. E é por isso que Hellers é tão importante pra mim, pela existência desses dois. O livro, ele é o maior de todos e ele tem 231 páginas. É o maiorzinho dos três. Tá lindo, gente, tá muito lindo de segurar, tá muito lindo de amar, assim, de olhar visualmente falando. Os três tão lindos, eu tô segurando aqui. Então, assim, eu tô muito emocionada de estar podendo falar isso pra vocês, sabe? E Hellers, o subtítulo é Uma História sobre o Amor de um Duque. O amor de um duque que nunca pensou que amaria. Não porque ele já tinha decidido fechar o coração, que não queria viver para sempre sem mulher nem nada. É porque ele nunca tinha experimentado o que era amor. E nesse livro ele vai experimentar. E a dona Kate também. Mas aí eu vou deixar para vocês lerem lá, porque tá lindo. Tá muito lindo mesmo. A capa é um casal passeando em um jardim. E também retrata um momento específico do livro. Não vou falar qual, né, para deixar vocês aí na curiosidade, querendo aí ver e tudo mais. Mas retrata um momento do livro que eu amo e que eu acho que é tão eles, sabe? Tanto o homem quanto a mulher que representam muito bem a Kate e o John. E eu amo demais essa capa, gente. Amo muito. Ai, gente, amem Hellers. Porque Hellers é maravilhoso, é amor, é supremo, é tudo. Ai, meu Deus, eu amo demais, Senhor!
Então, gente, depois que eu falei desses 3 amores da minha vida aqui, porque tem vários outros que eu vou lançando como audiodrama, como e-book, como livro físico, porque realmente, gente, eu escrevi ao todo, atualmente, 7 livros. Então, assim, pelo menos aí tem uns 4 para serem lançados ainda. Tem alguns no e-book que não tem audiodrama, tá? Só para vocês saberem, que eu já comentei em algum episódio de Chocolate História. E ao longo do tempo eu vou soltando outros. Por exemplo, Prudence, que tá sendo lançado agora como audiodrama. Já tem e-book e depois vai se tornar físico, né? E assim sucessivamente. Então, quanto mais vocês gostarem de terem os livros físicos, melhor que eu vou fazendo. E aí vocês vão comprando também para ter bonitinho. Já entrando nesse aspecto, vamos falar um pouquinho desses livros, né? Eles são 14 por 21, tá bom? É um tamanho bom, é um tamanho que não é tão grande, mas que também não é tão compacto. E acho que esse foi o principal motivo para a gente escolher esse tamanho para o livro. Se o livro for maior de 300 páginas, aí ele vai ter que aumentar de tamanho. Mas, por enquanto, como esses 3 não passou de 300, a gente manteve em 14 por 21. Então, aí você já sabe mais ou menos o tamanho do livro que você vai receber em casa. Como eu já expliquei das capas, vou falar agora do miolo. O miolo vem com o nome do livro, vem com a coroazinha e o chocolate do nosso podcast. Gente, Chocolate História eu não podia deixar de colocar, porque esse podcast mudou a minha vida de várias formas. E ele tinha que estar aqui presente nos livros. Então vai ter a coroazinha de Chocolate História. Tem o meu nome, ó, não é mais Elizabeth Margot, é só Giovana Cunha. E no finzinho tem o EM, né, que é a logo, né, a marca de tudo isso que eu faço, de tudo isso que me representa. Tá bom? Atrás, né, tem o textinho falando sobre a história do livro, né, tipo resuminho, né, sinopse. Tem também o registro ISBN, a gente colocou também, porque protege tanto o meu trabalho quanto o nosso trabalho até de fazer o próprio livro, né, não só o meu trabalho intelectual de escrever. Então, todos os meus livros são registrados e bonitinhos. Dentro dos livros vocês vão ver a ficha catalográfica deles, com nome bonitinho, tá tudo certinho, porque foi um perrengue, mas a gente conseguiu fazer tudo isso. E com isso, falando essas informações do livro, vamos começar a falar de como vai ser essa venda, como é que vai ser todo esse esquema. A primeira coisa é que você que compra meu livro na pré-venda, que vai começar no dia 2 de novembro ao dia 16 de novembro, então para tudo. Para. Anota. 2 de novembro ao dia 16 de novembro é a pré-venda dos livros. E o que vai acontecer nessa pré-venda? Primeiro que os preços estão mais baratos, né? Estão com desconto, justamente por ser pré-venda, né? E tudo mais. Vou falar dos preços agora, já que eu entrei nessa parada da pré-venda. O preço da pré-venda para Cartas de uma Jovem Dama é R$16,50. O preço de Os Bradleys na pré-venda é R$26,50. O preço de Hellers na pré-venda é R$35,50. E o combo dos 3 juntos, que você pode comprar os 3 juntos. A gente fez um combo. E esse combo é R$66 tudo. E aí você pode comprar tudo nesse combo. Sai mais barato comprar o combo do que comprar 3 livros, né, separadamente. E o ponto aqui, gente, é que esse valor já tem frete grátis. Porque a gente já embutiu no valor do livro o frete. Então, pensa sempre assim, é R$35,50, mas eu não vou pagar o frete. É R$26,50, mas eu não vou pagar o frete. É R$16,50, mas eu não vou pagar o frete. Então, isso cai, porque você não vai ter aquele custo a mais quando você estiver comprando o seu livro, né, o seu produto. Então, a gente trabalhou muito para fazer isso. Como eu falei, o meu namorado me ajudou muito, e não só na forma pessoal, mas profissional também, com a consultoria dele. Então, isso me ajudou bastante para eu chegar para vocês e passar esses valores. Gente, eu nunca achei que eu conseguiria fazer isso. E hoje eu viro para vocês e falo, eu fiz. Então, isso tá sendo muito surreal para mim, assim, eu tô muito feliz de estar conseguindo falar isso para vocês. Então, dentro desses valores, vocês têm o frete grátis. E, gente, esses valores que eu falei são da pré-venda, tá? Quando acabar a pré-venda, no dia 16, nós vamos mudar o valor do livro, porque, querendo ou não, como eu já falei aqui, são livros feitos sob demanda e de forma independente. Giovana, o que é livro feito sob demanda? Seguinte, na pré-venda, vocês vão lá pedir. Tanana. Aí eu vou juntar todos os pedidos de vocês quando acabar a pré-venda, dia 16, e vou mandar pra gráfica pra ela imprimir pra mim. E aí, no dia do lançamento, que vai ser dia 2 de dezembro, esse é o lançamento oficial, eu vou pegar todos os livros que chegaram pra mim da gráfica e vou enviar pra vocês. Por isso que eu marquei como dia do lançamento, que vai ser quando eu vou estar enviando o livro pra vocês.
tá? E aí, é isso que nós chamamos de sob demanda, que eu vou imprimir o livro que a pessoa compra de mim. Tipo, se teve 5 pessoas que compraram, eu vou imprimir 5 livros, ao invés de imprimir 1000 e deixar parado, entendeu? Primeiro que isso vai acabar ferrando o produto, né? Vai acabar machucando o meu próprio livro. E segundo que não vale a pena, eu não tenho nem esse dinheiro pra imprimir em larga escala. Então a solução que a gente achou pra ficar viável pra mim e pra vocês era imprimir sob demanda. E é tudo feito independente, tá, gente? Foi o que eu falei. A gente que fez a diagramação, tudo, a gente estudou muito, trabalhou muito pra conseguir entregar esse trabalho que tá lindo demais pra vocês. E aí, um ponto que eu não posso esquecer de falar, é frete grátis pro Brasil inteiro. Eu posso vender pro Brasil inteiro. Se você tá me escutando no Acre, pode comprar que vai chegar. Tô te garantindo isso. Estou falando sério, porque eu sou do Rio, né, gente? Então, assim, é longe. Falando, então, disso, já que eu sou do Rio, quem for aqui do Rio, eu sou da cidade do Rio de Janeiro, tá? Quem for aqui do Rio de Janeiro, da cidade, e quiser comprar comigo em mãos, pode falar comigo pelo Instagram ou pelo Facebook. O Instagram é @ElizabethMargot_ e o Facebook é Elizabeth Margot. Lá eu vou passar todas as informações de vocês bonitinhos pra vocês pagarem comigo em mãos, tá bom? Quem for aqui da cidade do Rio de Janeiro. Tem como também fazer esse tipo de compra pelo site. Mas vem falar comigo, porque aí fica mais fácil a gente combinar e tal. Conversando a gente sempre se entende. Tanã, tananana. Então, olha só, gente. Vamos falar um pouquinho do site Elizabeth Margot. Como vocês chegam até o local para comprar os livros? É pelo site www.elizabethmargot.com.br. Porém, vocês também podem chegar nesse site através de 2 formas, tá? Na real, 3. Vamos falar da primeira. A primeira é o nosso querido www.chocolatehistoria.com.br. Quando você digita isso, vai vir vários links para você clicar. E um deles vai estar assim, Loja Elizabeth Margot. Aí você clica e vai ser levado diretamente para Loja Elizabeth Margot, que meu namorado que fez, que ele é consultor lindo, e eu fiz todos os banners, todo o design foi eu que fiz também, porque eu trabalho com isso com ele. E aí você pode ir lá e aí você vai comprar e vai ver todos os produtos à venda. E aí é sempre colocar frete grátis, quando você for comprar lá na lojinha. Vai vir várias opções de frete e aí você só clica em frete grátis, porque vai tá embutido no valor do livro frete, como eu já disse aqui. Então não se preocupa, vai aparecer outras opções de frete. Pega sempre o frete grátis, que aí você não vai precisar pagar. Então, se você quiser muitos livros, tipo, receber para amanhã o livro, aí você tem que pagar um frete à parte, tá? Mas isso é sua escolha. A nossa ideia é sempre fazer com que o frete seja grátis. Isso pode fazer com que o livro demore um pouco para chegar na sua casa, porque é pelo envio módico, né? Que envio unicamente de livros que o correio tem, tá bom? É envio seguro, é bonitinho, vai tudo embaladinho, gente, tudo certinho. Mas se você quiser, tipo, eu quero que o livro chegue semana que vem, estourando, aí você vê de pegar outro frete, mas a ideia é sempre clicar em frete grátis lá no site, tá bom? E as formas de pagamento tem lá no site, da melhor forma que for pra você vai estar lá também, e qualquer coisa você vem falar comigo, Giovana, quero pagar por outra forma que eu não achei no site, tem como? Você fala comigo, vem falar sempre comigo, gente, lá no Instagram ou no Facebook também, você pode também mandar mensagem através da loja mesmo, e que eu vou aparecer pra te ajudar, pra te dar um help, isso aí você pode ter certeza. Então, sempre amor no coração. Então, a ideia é sempre o quê, gente? Frete grátis. Eu tô espizinhando isso pra vocês não pagarem outro frete que seja mais caro pra vocês e porque realmente o preço do livro já está com frete. Eu já fiz toda a continha certinha pra isso. E aí é pra facilitar vocês e pra me facilitar e pra todo mundo sair feliz e conseguir ter um livrinho e todo mundo ficar feliz, happy! Então, gente, lá no site vai ter os livros, já falei disso, e vai ter também caixas e quadros. Vamos lá. Caixas e quadros são eu que pinto, como eu já comecei falando aqui lá no início do episódio. Porém, alguns não tem mais em estoque, principalmente das caixas. Eu coloquei ali no site para usar como exemplo para vocês e também para ver se, caso vocês gostem de uma caixa, Giovana, eu gostei muito da caixa dos corações. Tem como você fazer uma para mim? Eu viro para você e falo, faço. Mas aí vai ter o tempo de produção do produto e depois de envio, porque é tudo feito à mão, artesanalmente. Eu pinto a caixa à mão, né? Eu coloco todos os decoradinhos à mão. Então, assim, sempre que você for encomendar uma caixa comigo,
Pode ser as que estão no site, mas pode ser do jeito que você quiser também. Só entrar em contato comigo, gente, sério. Instagram, Facebook ou pelo site também, né, pela lojinha. Entra em contato comigo e fala: Gi, eu quero uma caixa toda lilás, eu não achei no site. Você pode fazer pra mim? Eu falo pra você assim: posso. Aí a gente conversa, você me passa exatamente o que você quer, né, a caixa, qual vai ser o tamanho e tal, e eu faço e te entrego, né, te envio. E aí sempre tenho em mente o quê? O período de produção, porque é um produto artesanal e único, né, personalizado para você, e o período que vai chegar na sua casa, né, do correio, né, de envio. Os quadros é a mesma coisa, com alguns poréns. Os quadros que estão no site, na lojinha, estão todos disponíveis. Eu tenho todos em casa, guardadinhos, bonitinhos, que eu já pintei. Então, se você comprar aquele quadro, eu só vou colocar ele, embalar bonitinho e enviar para você. Caso você queira um quadro diferente, Giovana, eu quero encomendar um quadro com você nas cores tais e tais e tais, e dessa forma aqui. Você tem como fazer? Tenho. Eu tenho como fazer, porque realmente é tudo feito por mim, à mão, de forma artesanal e personalizado para você. Aí vai ter também a mesma questão. O quadro vai demorar um tempo para ser feito, vai ter um tempo de produção e depois vai ter o tempo de envio, porque é tudo produto artesanal. Mas lá no site vocês vão ver os quadros e as caixinhas que estão lá bonitinhos pra vocês, gente. Que eu tô muito animada pra vocês verem essa parte do meu trabalho que eu não falo tanto, né? Mas que eu amo fazer também, tá? Amo fazer demais, adoro. Então, gente, voltando agora pra pré-venda, tá? Dos livros. Vocês vão ganhar brindes! Yay! Brinde, 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 brinde! Tananana, pá, tananana, pá, 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 pá. Tá bom, então, é que eu fico animada. Os brindes vão ser o marca-página da Elizabeth Margot. Lindíssimo! Gente, lindíssimo. A coisa mais linda. Não foi só porque eu que fiz, não. Mas tá lindo! Sério, tá lindo. Com as cores de Elizabeth Margot, com a logo. Então, assim, sério. Ai, fico até emocionada. Sério. Nossa Senhora. Real. Ai, eu nem acredito que eu tô falando isso. Meu Deus, que animação. Ai, que felicidade. E também adesivo Elizabeth Margot. Meu Deus do céu, Giovana. Cara, venci na vida. Vocês não estão entendendo. Eu vou mandar pra vocês adesivinho, cara. É M. E marca a página. Meu Deus, eu tô muito animada. Ai, fiquei animada demais aqui, gente. Me descontrolei um pouquinho. Cara, eu tô muito animada. Meu Deus do céu. Eu tô muito feliz de estar conseguindo realizar esse sonho na minha vida. Deus, muito obrigada. Então, agora voltando pra minha Giovana normal, assim, que já não é muito normal, né? Mas vamos lá. Vocês vão ganhar marca-página e adesivo de brinde na pré-venda. Isso aí é pra vocês total brinde, assim, fiz com muito carinho. Eu que personalizei tudo, gente, tudo. A arte sou eu que faço de tudo. Então, assim, também se você quiser me contratar pra fazer a arte do seu blog, do seu negócio, vai lá, Norte Consultoria, que a gente faz a arte pra você, a gente faz o e-commerce, faz tudo, perfil, rede social, tudo, porque também tem que ganhar dinheiro pra poder o quê, gente? Casar, né? Quero um dia casar. Então, vamos trabalhar. Então, foi tudo eu que fiz. A loginho do adesivo e também o marca-página, né? O design do marca-página. Aí tem a coroazinha com chocolate em cima, que é pra deixar na parte de fora, né? Pra ficar ali marcando a página na parte de fora do livro. Ai, tô muito animada. Tirei várias fotos. Vou postar tudo no Instagram e no Facebook. É um ponto importante dizer aqui que qualquer dúvida que vocês tenham nesse episódio ou em qualquer outro episódio que eu venha falar, vocês vai lá no Instagram ou no Facebook. Vai ter um stories dedicado só pra isso, falando de frete, de prazo, de entrega. Vai ter postagem no feed. Então, assim, gente, qualquer coisa, vai lá. Vai ter o link lá pra vocês clicarem e irem pra lojinha. Então, assim, lá tá hiper fácil. Se bateu alguma dúvida, vai no Instagram ou no Facebook, mas principalmente no Instagram, que tem, né, o perfilzinho do Instagram, ele ajuda, porque fica muito mais fácil, né, com stories e tudo mais. E me chama lá ou lê as coisinhas que eu já postei, que vai estar tudo explicadinho pra vocês, sério. Então, assim, a rede social, nesse momento, é uma continuação desse episódio, tá? Porque vai ter as imagens, vai ter a imagem do marca-página, do adesivo, vai ter as informações, caso vocês queiram ler, tá bom? E falar comigo, caso vocês queiram perguntar alguma coisa, tá? Sério. Então, não esqueçam, rede social, nesse momento, o Instagram e o Facebook. O Instagram é @ElizabethMargot_. E o Facebook é Elizabeth Margot. Eles vão estar como uma continuação desse episódio, para ajudar em todas as informações possíveis, tá bom? Então, falando dos brindes e falando da rede social, agora eu vou falar da coisa mais linda que eu vou fazer, que é a dedicatória, né? Que é o autógrafo. Então, todo livro que você comprar na pré-venda vai vir com dedicatória e autógrafo pra você. Gente, eu tô chique
chiquérrima. Tô dando autógrafo, tô fazendo dedicatória. Gente, muito obrigada por confiarem no meu trabalho. Porque se não fosse vocês confiando no meu trabalho, eu não conseguiria ter feito todo esse trabalho com o meu namorado. Então, assim, obrigada por vocês confiarem no meu trabalho. E aí eu consegui fazer esse trabalho por vocês confiarem no meu trabalho. Vocês estão entendendo, gente? É uma relação de confiança aqui muito linda. Eu tô emocionada. E é por isso que vai ter autógrafo e dedicatória pra vocês. Então, já sabe, pré-venda vai vir com esses brindes. E não deixa de ser também um brinde, né? O autógrafo e a dedicatória. De ser um momento que eu vou me dedicar pra escrever pra você. Mostrar pra você o quanto eu sou grata por você ter feito parte desse sonho, comprado esse livro e tá me ajudando a realizar. Isso que é o sonho mais lindo da minha vida, que eu tenho desde 12 anos de idade. Então, gente, é isso. Gente, eu falei muito, mas falei feliz. Falei muito, mas falei feliz. Espero que vocês tenham me escutado feliz também. Gente, é isso. Qualquer coisa, rede social, falem comigo. Lojinha tá no www.elisabethmargot.com.br ou no www.chocolatehistoria.com.br. O Instagram é @ElisabethMargot_, Facebook Elizabeth Margot. E lá vocês conseguem falar com esta pessoa aqui que vos fala, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigado por terem conversado com Elizabeth Margot, com esse novo quadro que eu vos trago aqui. Obrigada por terem escutado essa conversa, que é mais um monólogo, mas vocês estão me escutando e conversando comigo porque estão, que eu sei, falando, me respondendo aí. Todo mundo responde, sim! Obrigada. Muito obrigada, sério, muito obrigada. Vão vir mais episódios desse jeito, falando sobre outras curiosidades, sobre livro, quadro, enfim, sobre essa Giovana que vos fala, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!